Nesta noite, nós vamos falar mais um pouco sobre a mente, assim como temos já falado na semana que passou. E o tema desta mensagem é: respeite a tua mente. Ela pode te dar liberdade ou tornar você um prisioneiro. É um tema bastante interessante para nós trabalharmos um pouco sobre aquilo que nós estamos deixando que entre, que está abastecendo a nossa mente. E temos falado sobre a mente, porque de fato entendemos que inicia nos pensamentos todas as ações que nós realizamos. E eu inicio com uma história de fuga, um caso. Não caos, né? Não causo, um caso. Né? Quando eu era junior, adolescente, tinha ali pelos meus 12, 13 anos, vivíamos num bairro lá em Novo Hamburgo, e eu tinha um vizinho, um dos vizinhos da nossa casa, era uma rua onde só tinha meninos na rua. E eu passei a maior parte da minha infância, então, cresci com os meninos, né? Jogando bolita, jogando futebol, subindo em árvore, essas coisas que meninos fazem, né? E um dos nossos amigos de infância, a localização da nossa casa, ela ficava bem no pé de um morro, né? Então, era um morro, e aí tinha o pé do morro, e aí tinha o início do outro morro. Então, quando nós morávamos ali, naquela baixada ali. E ele morava na subida do morro. E um dia, ele reclamava muito das tarefas que ele tinha que fazer em casa. Né? Porque a mãe deles sempre tinha uma lista de tarefas. A nossa mãe também tinha uma lista de tarefas. Né? Eu acho que todas as mães têm uma lista de tarefas. Né? Mas ele não gostava. E um dia, ele revelou a nós que ele tinha um plano de fuga. E foi um alvoroço na rua, porque o nosso colega ali, o nosso amigo, tinha um plano de fuga. E na noite que ele falou isso, naquele tempo que ele falou isso, então, nós todos, na minha casa era eu e meu irmão, na outra casa era mais 2 meninos, enfim, nós nos reunimos naquele dia e nós sabíamos que no dia seguinte o nosso vizinho ia fugir. Ele também tinha em torno de 12, 13 anos. Então, o que ele fez? Ele bolou um plano, né? Ele dormiu a noite inteira normal, né? Colocou a mochila da escola dentro da mochila, que ele ia todos os dias de manhã. Ele colocou algumas roupinhas a mais, e coisas para comer, bolachinha, etc. Né? E acordou, o procedimento normal de todo dia. Acordou, colocou a mochila nas costas, foi lá, tomou um café reforçado, porque ele ia fugir, né? Lógico. E tomou o café dele e pegou a bicicleta, porque ele sempre ia para a escola de bicicleta, era uma bicicleta que ficava um pouquinho adiante do nosso bairro, pegou aquela bicicleta e fugiu. E começou a rodar, rodou, sei disso porque ele nos contou depois. Rodou, e ele não sabia para onde ele ia. Né? Ele estava fugindo, mas ele não sabia exatamente para onde ele ia. Então, ele fez a volta, porque ele morava nessa partezinha que sobe para o morro. Né? Ele fez a volta, depois, no final, já assim, da manhã, na hora que ele tinha que vir da escola para casa, né? Ele fez a volta, subiu o morro, e lá em cima daquele morro passava uma estrada, e tinha um barranquinho naquela estrada. E daquele barranco, ele conseguia olhar para a casa dele como se fosse de drone, sabe? Ele olhava de cima. Ele conseguia ver a parte de trás da casa dele, onde ficava a garagem, né? E sentou lá, botou a bicicleta atrás, sentou e viu o pai dele chegar para o almoço. E viu a mãe dele ir para a rua. E viu o pai dele sair para o trabalho. E depois de uma hora, mais ou menos, viu o pai dele voltar para casa. E ele estava lá, mãozinha aqui, né?
sentadinho na bicicleta, deitadinho na bicicleta, olhando toda a movimentação da casa. Aí, com certeza, a mãe chamou a vizinha, porque a vizinha subiu, a outra vizinha da frente subiu, né? E ele observando tudo aquilo, né? E pensando, agora eu sou livre. Eu fugi de casa, agora eu sou livre, sou dono da minha vida, sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. E passou a tarde inteira ali, né? E a reclamação dele justamente era essa, as atividades que ele tinha que fazer dentro da casa. Ele tinha mais 2 irmãos, então eles eram de 3. Então não era uma atividade forçada, né? Que ele tivesse que fazer tudo sozinho. Não, ele tinha mais 2 irmãos mais velhos, ele era o mais novo. Mas ele reclamava que os irmãos mandavam muito nele. Quem tem irmãos mais velhos sabe como é que funciona. E ele adormeceu ali. Passou a tarde e ele adormeceu ali. Deu aquela cochilada assim. E ele viu o carro do pai dele saindo, depois veio o carro do tio dele, enfim. E o que aconteceu? Ele acordou com o barulho de uma porta batendo. Bum! E vocês podem imaginar quem era. O pai dele, possivelmente, estava procurando ele nas ruas, né? E encontrou ele lá em cima, só que ele estava adormecido, ele não viu o pai estacionar. Ele não deu tempo de fugir, né? E aí o pai dele pegou ele pelas orelhas, pegou pelo braço. Vocês sabem como é que mãe e pai fazem quando acontecem essas coisas, né? Botou a bicicleta dele na traseira do automóvel. Ele tinha um Opala laranja, então dava para ver de longe aquele carro, né? Botou a bicicleta na traseira do automóvel, botou ele para dentro. Quando ele chegou em casa, ele tomou um sacode do pai, da mãe, e apanhou, e perdeu a bicicleta, e foi condenado a trabalhos forçados, né? Aí ele teve trabalhos forçados, né? E aí ele contava depois que a situação estava muito difícil, porque os irmãos aí tinham um motivo para humilhar ele, né? E essa história da fuga do meu amigo, do nosso vizinho, né? E que a gente depois, quando se tornou adulto, hoje ele já é casado, já tem filhos, enfim, eu disse, cuidado com os teus filhos, hein? Né? Porque se você semeou isso, né? E ele já está casado hoje com os filhos, e às vezes a gente, quando se encontra, relembra o fato, e durante toda esta jornada, né, isso fazem mais de 35 anos, quando nós nos encontramos, ele vai enriquecendo os detalhes, né, para a gente poder rir mais. Mas eu estou contando essa história porque ela tem muito a ver com a história que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. E ela está em Lucas capítulo 15, com certeza todos vocês já devem ter lido ou ouvido alguma palavra a respeito deste capítulo de Lucas, né, onde nós temos aí 3 parábolas, e eu hoje falo sobre a parábola dos 2 filhos. Esta parábola, ela tem muita perspectiva, ela tem muita simbologia, ela tem muitos vieses que nós podemos falar, conversar sobre isso, né? Mas eu quero trazer um viés diferente, talvez, do que você já tenha ouvido dessa parábola. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, nós vamos ler, então, a parábola dos 2 filhos. Disse-lhe mais Jesus falando aos discípulos: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então, foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país,
Estava em outro país, veja bem, ele saiu do seu país e foi para outro país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantando-se, pois, e ele foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Por aqui. Nós poderíamos seguir adiante e ver a outra parte da história, que é a história do filho. Nós temos aqui simbolicamente o filho mais novo, simbolizando aqueles que querem viver para si mesmo. O filho mais velho, a lei, né? Mas nós não vamos entrar nessa linha. Eu acredito na liberdade da mente humana. Por isso eu quero falar sobre esta parábola de uma forma, de um viés que fala sobre decisão, escolhas. Mas quando é que nós deixamos de ter essa liberdade que tanto a nossa humanidade procura, que tanto a nossa humanidade busca? Quem daqui, com 13, 14 anos, não queria ser livre? Não tinha o sonho de liberdade. O meu sonho era caminhar numa rua escura de madrugada. Isso para mim chamava-se liberdade. Claro, eu era criança, para mim aquilo era algo impossível, mas era um sonho de liberdade. E nós temos esse sonho de liberdade, mas a liberdade que eu quero falar aqui é a liberdade de pensamentos, porque onde todos pensam a mesma coisa, não existe pessoas que possam contribuir com o crescimento daquele grupo, porque todos pensam a mesma coisa. É importante nós termos pensamentos diferentes, abordarmos os assuntos de formas diferentes. Eu creio que, até mesmo nesse tempo em que o pastor Cássio esteve fora, a igreja teve que se adaptar a uma nova forma de linguagem com aqueles que aqui vieram. E ainda no meu caso, não sou homem, sou mulher, para a glória de Deus. Então, para a igreja, já é mais difícil até esse adaptar-se com uma mulher falando, porque está acostumada com o igual. Então, é muito importante, sim, numa comunidade, numa sociedade, pessoas terem essa percepção, formas de abordagem, formas de ministrar também diferente, né? Mas com respeito ao indivíduo, nossas formações culturais, emocionais, espirituais que herdamos, elas podem nos aprisionar ou nos libertar. Nós somos formados por outras pessoas. A maioria de nós nem foi formado pelos pais. Foi formado pelos professores, pelos avós, pelo vizinho, pela tia que cuidava, atualmente chamado de cuidadores, né? Fomos formados pelos outros. E o maior desafio que nós temos, quando nós chegamos a certa idade, é tomarmos esse nas nossas mãos, tomarmos dos outros nas nossas mãos,
a nossa identidade e escrever a nossa história. Bom, minha avó ensinou isso. Mas não é o que eu penso hoje, eu cresci, amadureci, eu vejo que não é assim. Minha cuidadora, um dia eu estava lá em Manaus, morei muitos anos em Manaus, e eu cheguei na minha casa depois do trabalho, e a minha filha tinha uma cuidadora, e a minha filha estava comendo com as mãos. Elas estavam comendo no prato, né, com as mãos. E eu disse para a cuidadora, não ensine ela a comer com as mãos. E ela disse, mas aqui todo mundo come com as mãos. E eu pensei, poxa, mas eu não quero que a minha filha aprenda a comer com as mãos. E aquilo foi um trabalho para tirar da vida dela depois que nós íamos embora para o sul de novo. Porque ela já estava acostumada a comer com as suas mãos, né? Então, muitas vezes, os outros nos ensinam coisas que, quando nós chegamos a uma determinada idade, nós entendemos que aquilo não é bom para nós. Então, nosso maior desafio como ser humano maduro é arrancar das mãos dos outros a nossa identidade e nós começarmos a desenvolvê-la segundo aquilo que nós estamos ouvindo, aprendendo, sendo ensinados. Então, nós precisamos ter coragem para assumir os riscos da nossa vida. Porque quando nós somos crianças, junior, adolescente, os outros respondem por nós. Mas a partir do momento que nós nos tornamos adultos, nós mesmos temos que responder por nós. E eu sei que existem pessoas com 50 anos, 40 anos, principalmente, eu vejo assim, com essa faixa etária de 40 anos, ainda vivendo com os pais, ainda na dependência dos pais. Por quê? Porque os pais não tiveram coragem de largar, porque viram que ele não tinha maturidade. Né? Então, é muito importante. E Jesus, ele nos ensina isso o tempo todo. E era isso que ele estava ensinando aos discípulos nestas parábolas que ele ministrou. Ele nos apresenta um reino de escolhas. Jesus, o tempo inteiro dos seus ensinamentos, vem com escolhas, pautados em decisões da nossa vida. Ele fala sobre fé e dúvida, ele fala sobre vida e morte, ele fala sobre verdadeiro e falso, ele fala sobre hipocrisia e santidade. Jesus sempre está colocando-nos em situações de escolher em que lado nós queremos ficar, né? Ele mostra os caminhos, as encruzilhadas, e ele mostra para a gente que em algum momento nós vamos ter que tomar uma decisão. E ele teve que tomar essa decisão. Nós não vamos ler por causa do tempo, porque o tempo fez isso, né? Mas Mateus 4 fala sobre o momento em que Jesus foi levado até o deserto e ficou lá 40 dias e 40 noites, e o diabo foi ao seu encontro para lhe tentar. Tentar com o quê? Comida, porque ele estava em jejum, fama e segurança. Foram as três coisas que o diabo foi oferecer para Jesus. E o que Jesus precisou fazer naquele momento? Decidir. Ele precisou decidir. Ele precisou tomar uma decisão na vida dele, porque aquilo ali terminaria com tudo aquilo que Deus tinha planejado através de Jesus. Mas ele tomou uma decisão. Então, você hoje, com a idade que você tem, o resumo de todas as decisões que você já tomou. Mas a minha vida não é boa nesta área, ou a minha vida não está bem naquela área. Ok, você é o resumo de todas as decisões que você tomou. A não decisão também é uma decisão. A não decisão, ela é uma omissão. Então, você é o resultado das tuas decisões, das tuas escolhas e das tuas omissões. E eu não sei por que motivo, mas nossa vida é pautada por erros também. Porque nós vamos nos construindo a partir do momento que nós erramos.
Então, não é de todo tão ruim, né? Só que você precisa entender algo. Tua história não está decidida. Existem algumas linhas filosóficas que dizem que tudo já está determinado. E que você só tem que andar pelo caminho, pelo trilhinho certo. Porque tudo que vai acontecer na tua vida já está determinado. E a filosofia grega diz que você já tem uma história decidida. Mas nós não somos, não, pré-determinados. Quer ver? Salmo 25, 12, nos deixa bem claro isso. Nós não somos pré-determinados. Nossa vida, nossa história não é pré-determinada. A partir do momento que o Senhor dá essa palavra, e muitas outras, escolhi essa dentre muitas. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ao homem que teme ao Senhor, este, o Senhor, lhe ensinará o caminho que deve o quê? Entenderam? Estão comigo? Nós podemos tomar decisões diferentes do caminho que o Senhor escolher. Mas, quando tememos ao Senhor, nós somos levados a ouvir Deus, como lemos aqui antes no versículo que vocês meditaram, ouvir ao Senhor. Então, suas decisões fazem a sua história e fazem a história também. Você forma, você constrói a tua história biográfica. A tua biografia é tua. A tua biografia não é do teu pai, a tua biografia não é do teu filho, a tua biografia não é tua. É você que constrói a tua história. E nessa parábola que nós lemos, desse rapaz que tomou essa decisão de sair de casa, nós temos alguns pontos a ponderar. Primeiro, mudar sem pensar é correr o risco de se deformar. O que esse jovem fez? Antes de falar o que ele fez, eu quero dizer para os irmãos que eu creio nos recomeços. Eu creio. Eu não sou uma pessoa errou, pegou o caminho errado e, não serve mais. Não, eu creio nos recomeços, eu creio nas reinvenções, eu creio nas reversões. Há situações na nossa vida que podem ser revertidas, sim, a partir do momento que nós tomamos uma nova decisão em cima de uma decisão ruim. Nós podemos, em alguns casos, reverter algumas situações, algumas histórias bem tristes, né? Claro, desde que haja um compromisso nosso, radical, com a nossa própria história. Desde que haja um mergulho nosso, dentro de nós, com os questionamentos. Por que eu me tornei essa pessoa? Por que eu tomei decisões nessa vida? Ou por que eu não tomei aquela decisão? Nós chegamos a um ponto da nossa história onde nós precisamos pensar e questionar as nossas decisões. Jesus aqui ele está falando de um jovem que queria mudanças. Ele quer mudar. Há problema em querer mudar? Não há problema nenhum em querer mudar. Mas as nossas mudanças, elas precisam ser questionadas. Ele não pensa sobre essa mudança que ele quer ter. A Bíblia diz que o mais moço dos filhos chegou diante do pai e disse: dá-me a parte dos bens que me pertence. E poucos dias depois, ele juntou tudo e partiu para uma terra longínqua, distante. E ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, é problema a gente querer mudar? Não. Porque quando nós queremos mudar, é sinal de que nós estamos insatisfeitos com alguma coisa.
Por exemplo, o nosso amigo lá, ele queria fugir de casa. Por que ele queria fugir de casa? Vocês lembram? Por causa dos trabalhos forçados, né, que ele tinha. Ele tinha que lavar a louça, ele tinha que varrer o pátio, ele tinha que arrumar a cama dele, né? Para ele eram os trabalhos forçados, né? Então ele estava insatisfeito com a maneira como eles estavam tratando ele. Então, a insatisfação, quando você está insatisfeito no seu trabalho, com o seu patrão, com o seu salário, quando você está insatisfeito no seu casamento, com o seu cônjuge, ou com o tratamento que você está recebendo de alguém, ou às vezes nós estamos insatisfeitos com a gente mesmo, com os nossos sentimentos, com os nossos fracassos, nossas falhas, e que a gente não consegue vencer aquilo. Mário Sérgio Cortella, ele diz uma frase que eu gosto muito: quem está satisfeito não sai do lugar. Mas nós precisamos usar a palavra insatisfeito de uma forma clara. Ela pode ser boa se bem pensada. Olha, eu estou insatisfeito, então eu preciso fazer um plano, eu preciso fazer uma avaliação, eu preciso fazer um redirecionamento na minha vida. Porque se você não fizer algo planejado, isso, como nós falamos no início, como título da mensagem, né, respeita a tua mente, respeita os teus pensamentos, porque eles podem te dar liberdade ou tornar você um prisioneiro. Então, quando você está insatisfeito, mas você não tem um planejamento daquilo que você quer mudar, isso pode tornar você prisioneiro. Pensar nos porquês. Ele não pensou nos porquês. Ele só queria romper, sem saber por quê. O filho pródigo não sabia por quê. Ele queria romper. Quer mudar o rumo, mas não sabe por quê, não sabe para onde. Se você não sabe para onde, não faça, não vá. Não mude. Porque se você mudar, sem saber por quê, nem sem saber como, há uma grande possibilidade de você terminar em um chiqueiro de porcos. Foi isso que aconteceu com ele. Porque ele não planejou, porque ele simplesmente rompeu. A Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia está dizendo, o versículo seguinte já vai falar isso, que ele fala com um responsável na cidade que manda ele para o chiqueiro dos porcos. Então, se você, ou então, quem sabe, você fica sem bicicleta e com trabalhos forçados, né? Porque se você não quer fugir, mas não sabe para onde, e vai se esconder a 150 metros de casa, né? Então, nós precisamos cuidar muito. Esses desejos e essas motivações, cuidado com isso, que nos levam a fazer coisas que, de repente, podem abrir mão os valores que nós temos dentro de nós. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, quando nós queremos mudar sem um plano, é uma fuga. A fuga de compromissos, a fuga de responsabilidades. Talvez você tenha inventado coisas e que agora não tem coragem para bancar. Então você quer, fugir. Você quer sair daquela situação. Porque quando nós tomamos a decisão de mudanças, porque existe uma possibilidade de algo novo, porque existe uma proposta de algo novo, é diferente do que você simplesmente, sem proposta, sem novidade alguma, eu quero sair desse trabalho. Para onde, amigo? Para onde, amiga? No tempo que nós estamos, como que você vai abrir mão de um trabalho? Ah, mas eu não gosto. Né? E assim a gente tem ouvido tantas coisas por aí. Então, a questão é, para mudanças, para satisfazer os desejos, nós temos que saber o como e o porquê. O que o filho pródigo fez? Ele jogou tudo para o alto. Cuidado com tudo. É muita coisa.
tudo é demais. Quando você joga tudo para o alto, você está jogando, talvez, a tua vida. Às vezes, a vontade de realizar um desejo ela é tão grande, ela é tão absurda, que toda a racionalidade humana cai por terra. Tudo aquilo que nós construímos na nossa mente com respeito à nossa carreira, à nossa vida, aquilo que nós queríamos, quando entra um desejo desenfreado, tudo pode cair por terra. Por exemplo, comprar um carro. Aos homens com carinho, né? Porque às vezes um homem quer um carro e ele quer o outro e depois o outro e depois o outro. Eu conheci uma senhora que ele tinha uma garagem estreita e ele comprou um carro largo. E ele não dava para a mulher dele tirar o carro, né? Não dava. E se ela passava, porque tinha que passar por ali, ela tinha que passar assim, ó, muito cautelosamente. Porque quando ela terminava de passar, ele ia lá olhar. Ou então, quando ele deixava lá na rua, para que ela pudesse dar uma volta, quando ela voltava, olha que desconforto, gente. Quando ela voltava, ele ia olhar para ver se estava tudo certinho, né? Às vezes, os desejos desenfreados, eles fazem isso. Eles nos tornam praticamente irracionais. Uma mulher que não tem medida, uma mulher que pressiona o marido para que compre algo que ele não tem condições. Posso lhe dizer uma coisa, o boleto dessa conta vai ser alto. Tudo que você fizer, tudo que você quer realizar por desejo, sem saber o porquê e o como, pode lhe trazer um boleto muito alto. Os desejos, que vêm na nossa vida, eles nos atropelam, eles nos rompem, eles nos fazem abandonar pessoas. Você já pensou sobre isso? Não realize desejos que você não tem coragem de questionar. Os seus desejos, eles precisam estar diante de ti e você ter coragem para questioná-los, pois poderá ser questionado pelas consequências se você não fizer isso. Se você não questionar os desejos, você vai ser questionado pelas consequências de fazer coisas que você não tinha condição. Questiona teu coração, visita o teu coração. Provérbios, a gente tem lido tantas vezes, né? Provérbios 4, 23, nós temos falado tanto, temos batido nesse versículo, temos repetido este versículo, porque ele é fundamental para o nosso futuro. Guarda com toda a diligência, com todo cuidado o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Visita o teu coração absurdamente. Absurdamente. Conversa com o teu coração, ou seja, com a tua mente. Para aquilo que você está planejando, para aquilo que você está buscando, para realmente ver se aquilo é vontade do Senhor. Também temos uma palavra em Jeremias 17:9, que ela é tremenda, que nos faz muitas vezes entender. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Você veja que aqui, Jeremias, o profeta, ele está dizendo, cuidado, mesmo examinando o coração, a gente precisa cuidar, porque nós somos especialistas em nos enganar. Somos especialistas em nos enganar. Quantas vezes você já negociou com os teus pensamentos na área financeira? Não, mas vai dar. Eu vou comprar isso lá no shopping, é muito caro, mas eu vou pagar no cartão. Está negociando, está se enganando, não vai receber o valor suficiente para pagar aquilo. Mas gosta de se enganar. E aí, depois, quando você não consulta, quando você não visita o teu entendimento, você não coloca a culpa em Deus, viu? Porque Deus não se mete nessas coisas. Não se mete naquilo que você não o consulta. Se você, para viver a tua
felicidade, porque o que o filho pródigo foi fazer foi isso. Ele queria viver felicidade. Você vai precisar se desfazer de pessoas que você ama. O que você quer seguramente não é felicidade. É uma capa de felicidade. Bebidas, baladas, mulheres, dinheiro, liberdade. O que o filho pródigo queria? Ele queria viver uma vida dissolutamente. Nós lemos isso. Só que o seguinte, irmãos, quando o dinheiro acaba, tem lama para todo lado. Quando você quer viver dissolutamente, quando você quer dizer para Deus assim, ó, Deus, eu não me importo com o que tu quer, eu quero fazer aquilo que eu quero, porque é meu sonho, é meu desejo. Cuidado, quando passar a fase, vai ser lama para todo lado. Se para viver um projeto de vida que você tem, você vai deixar pessoas chorando em casa, você vai matar outras pessoas emocionalmente, só tem cara de liberdade. Porque no miolo, na verdade, é uma prisão. Ele queria liberdade, o filho pródigo, ele queria liberdade. E os desejos, posso lhe garantir, eles arrombam o nosso coração. Os desejos, eles arrombam os nossos sentimentos, eles não pedem licença. Desejos, quando eles não são questionados, quando eles não são confrontados com a racionalidade, eles podem bagunçar a tua história toda. Talvez você hoje esteja vivendo uma dificuldade muito grande em alguma área, porque você não questionou a decisão. E isso bagunçou toda a tua história. Compra um carro em 72 vezes. Faz um consórcio de quantos anos é? De 6 anos, 10 anos, sei lá. Faz isso sem questionar, que isso pode bagunçar toda a tua área financeira. Casa com uma mulher rixosa. Casa com uma mulher rixosa, os solteiros. Isso vai bagunçar a tua vida toda. Então, a gente precisa questionar os nossos desejos. Ações trazem reações e aumentam o campo das consequências. Toda nossa ação gera uma reação, e essa reação vai gerar consequências. Ele não parou para pensar. E eu pergunto para ti nessa noite, você para pensar? Quando você tem situações a resolver, você é responsável pela tua vida. Claro que existem variáveis, existem acasos, mas o que passar disso é com você. Atrás no versículo 4, você vai ver que eu estou falando a verdade. Jeremias 17, versículo 4, diz assim, ó, assim tu, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. É quase um resumo da parábola. Porque acendestes um fogo na minha ira, o qual arderá para sempre. Tu mesmo, por ti mesmo, tu te privarás da herança. Ele pegou a herança, ele foi para fora, ele gastou dissolutamente, perdeu tudo, foi comer junto com os porcos, foi trabalhar lá e tinha desejo de comer o que os porcos comiam, porque os porcos tinham comida, e afinal, ele não tinha. Mas tem uma boa notícia no meio de tudo isso. A boa notícia é que nós, seres humanos, somos racionais. O que é um ser racional? Um ser pensante. E isso nos diferencia dos animais. Os animais são irracionais. Nós temos consciência, nós temos racionalidade, nós temos uma mente que pode ser transformada através da palavra de Jesus Cristo. Então, essa ferramenta de pensamento que nós temos é que nos diferencia e nos coloca no nível que nós quisermos, no nível que nós estivermos dispostos a trabalhar para isso. Então, o nosso nível, seja intelectual, seja material, seja espiritual, quem decide não é o pastor, não é a tua família, quem decide é tu mesmo. Por isso, por ti mesmo,
te privarás da herança. Segundo ponto, um abismo chama outro abismo. Salmo 42, versículo 7. Aqui temos essa passagem. Um abismo chama outro abismo. Né? E ele pede herança, ele vai embora. Ele começa, se torna escravo de si mesmo. Ele vai como uma correnteza. Ao ruído das suas catadupas, né? Aqui está falando do Monte Hermon, então possivelmente eram as águas que batiam no monte, davam aquelas ondas gigantes. Imagina uma pessoa ali perto daquelas ondas, daquelas rochas, e as ondas vêm, bate nele, e ele, né? Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Então, quando ele pega a herança e sai para gastá-la, ele torna escravo de si mesmo. E como uma correnteza, ele vai sendo levado. A destruição faz parte das nossas escolhas. Ele estava caminhando para as péssimas escolhas que destruiriam a vida dele. Ele chegou no nível mais baixo. Alguém levou ele até lá? O pai? Os amigos? Não. Ele mesmo. Tu, por ti mesmo, te privarás. E aí, quando ele chega no nível mais baixo, ele começa a negociar com ele mesmo. Podemos colocar isso lá no verso 18, se eu não estou equivocada. Ele começa a negociar com a alma dele. Ele começa a negociar com o espírito dele. Lucas 15, 18. Aí ele começa a falar com ele mesmo. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como os teus empregados. Ele começa a negociar um retorno para casa e ele já não consegue mais se ver como um filho. E ele começou a dizer: bom, eu chego lá como escravo, eu chego lá como um jornaleiro, eu chego lá como empregado, né? Mas o que a gente pode entender é o seguinte: a pessoa que está com o coração perdido, que não se submete a Deus, será que a pessoa consegue elaborar uma solução? Uma pessoa perdida, que não tem Deus como seu Senhor, quando chega no momento da crise, faz o que fizeram aí essa semana. Matam, hoje mataram um. Ontem à noite eu vi no jornal, houve uma briga num posto e o rapaz estava todo ensanguentado. Uma pessoa que não tem Deus como seu Senhor, não consegue achar solução para os seus problemas, para as suas lutas. Nunca te esqueça disso, meu irmão. Você é livre para escolher a quem vai submeter a tua história. Você é livre. Por isso que eu disse, eu creio na mente livre, né? E ali, o que nós vimos? Nós vimos um rapaz que estava com o seu barco à deriva. Para onde vai? Para qualquer lugar. Um barco à deriva vai para qualquer lugar. Uma pessoa que foge sem saber para onde vai para qualquer lugar. Cuidado com a tua liberdade. Nós lutamos por ela. Cuidado com a tua liberdade, para ela não ser a capacidade que você tem de escolher abismos. Às vezes, a liberdade que temos nos faz, por falta de ter uma comunhão com Deus, escolher abismos. E eu pergunto para ti nessa noite, diante dessa história, que nós poderíamos ir adiante, para onde a tua história está te levando? Qual é o local, qual é o lugar que a tua história, que você está escrevendo, que você está construindo, que você tomou da mão daqueles que te geriram até a tua maturidade, e você começou a construir ela? Para onde ela está te levando? Quais são as tuas motivações? Provérbios 14, 12 e 13 é o resumo dessa parábola. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte.
Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Existem algumas maneiras de viver que elas parecem que são inofensivas, mas, na verdade, é um caminho que conduz à morte. Então, meu irmão, avalie. A parábola diz também que depois que ele conversou consigo mesmo, que ele negociou o seu retorno, ele voltou. Ele voltou, e a palavra também nos diz que o pai se sentiu feliz, porque reencontrou, no versículo 20 diz isso, no capítulo 15, que o pai se sentiu feliz, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo. Quem correndo? O pai ou o filho? O pai lançou-se ao pescoço e o beijou. Estranho para nós isso, né? Vamos dizer lá na tua casa, tu e a teu irmão, teu irmã. Tua irmã sai, apronta, gasta tudo, arruma um filho e volta para casa. Você, o irmãozinho querido, amoroso, cuidou do pai e da mãe enquanto a irmã esteve fora, ela aprontou tudo. O que você espera quando ela chegue? Que o teu pai e tua mãe digam, sejas bem-vinda em nome de Jesus. Não. Realidade, gente, a gente quer que ela pague. Que ela sofra, porque afinal você ficou ali. Estranho para nós a maneira como esse pai recebe o filho, né? Porque a gente sempre quer que quem errou se dê mal. A gente quer justiça. E alguns ainda perguntam assim, aonde Deus estava quando eu escolhi esse caminho? Eu ouço muita gente, quando eu vou ministrar, eu não sei onde Deus estava quando eu escolhi esse caminho. Eu pergunto, eu é que te pergunto. Eu é que te pergunto aonde Deus estava para você ter tomado o caminho que você tomou. O filho volta como empregado, mas o pai o recebe como filho. Nós somos assim. Nós temos essa visão deturpada. E essa visão deturpada, da maneira como Deus nos vê, não está em Deus. A visão deturpada está em nós. O pai amou o filho se sentiu escravo, indigno, mas Deus, no caso, representando Deus, o pai, o recebeu com amor. Em nós está o medo, o chicote, em nós está a vingança. Mas o pai recebeu ele de braços abertos. E o que o pai disse? Vamos fazer uma festa. Vamos lá, vamos tirar essa roupa, vai tomar um banho. Tira essa roupa, vamos colocar uma roupa nova. A melhor roupa, não qualquer roupa. Ele diz, põe um anel no dedo, põe um sapato nos pés e vamos celebrar, trazer um bezerro cevado, matai-o, comamos. E existe na outra tradução diz, vamos festejar, vamos fazer uma festa. A sandália significa andar de maneira diferente, sair daquele caminho, buscar outro caminho. O anel significa que você é pertencente a alguém. Você não está sozinho, você pertence a uma pessoa. E celebração significa que nós estamos tornando a alegria, a tristeza em alegria. E tem outros significados. O bezerro também se pode trazer com a morte de Cristo, pela vida de cada um de nós, enfim. Mas nessa pregação que é contextual, é importante nós fazermos essa reflexão. A maneira como nós fazemos as nossas escolhas, a maneira como nós tomamos as decisões da nossa vida, a maneira como nós abastecemos a nossa mente para que possamos tomar essa decisão, saber que nossos desejos eles não podem nos levar
a lugares aonde nós talvez não possamos retornar. Saber mudar, questionar, se questionar os porquês daquilo que nós queremos fazer, daquilo que nós precisamos mudar, fazer um plano de ação, mudar os caminhos, trocar de roupa, pegar o anel, se ver não como escravo, se ver como o pai viu, como um filho amado que estava perdido, mas foi achado. Essa parábola nos traz essa reflexão. Meu irmão, minha irmã, você pode ter tomado decisões erradas lá atrás, você pode ter construído uma vida em cima de muitas coisas que não condizem com a palavra de Deus, você pode ter construído a tua vida em cima de coisas que realmente te levaram para caminhos de ruína. Mas o Senhor te diz hoje que quer fazer uma festa, que quer que você retorne, que você caia em si, que você entenda-se. Como é que nós podemos fazer isso? Mergulhando dentro de nós mesmos, das nossas motivações, das maneiras nas quais nós estamos tomando posições e, de fato, tomar essa posição. Vamos nos colocar em pé? E eu convido você, nesta noite, a nós orarmos. A maioria dos medos que nós temos, a maioria das inseguranças, a maioria dos destinos mal feitos, são por conta de que nós nos vemos assim. Nós nos construímos assim. E eu vou dizer para vocês que eu tenho aprendido muito a mergulhar dentro de nós mesmos. O primeiro idioma que você sabe falar, sabe qual é? Todo mundo. É o silêncio. O primeiro idioma que todo mundo aqui falou é o silêncio. A melhor maneira de nós nos conhecermos é o silêncio. É você estar sozinho, em silêncio, ouvindo a voz do Espírito de Deus, colocando diante do Senhor os seus planos e os seus projetos e medindo para ver se tudo aquilo que você planeja, se tudo aquilo que você projeta, se tudo aquilo que você deseja não é fuga. Amém? Coloca a mão no teu coração. Senhor, diante de Ti está a Tua igreja que ouviu a Tua palavra. Eu peço ao Pai que essa palavra fale no profundo de cada um e que cada um possa tomar uma decisão de estar em silêncio diante do Senhor. Estar em silêncio para ouvir a si mesmo, ouvir a voz do Espírito e tomar as decisões que precisam ser tomadas mediante, Pai, a luz da Tua palavra, para que não venham a se tornar prisioneiros das suas próprias más e péssimas decisões, mas que através das orientações que vêm de Jesus Cristo, possam tomar boas decisões, fazer boas escolhas e serem homens e mulheres que estejam sempre na presença do Pai, com roupas novas, com vestes novas, com anel no seu dedo, com sapatos nos seus pés e desfrutando do melhor que o Senhor tem para nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.